Boa tarde, Tony. Como é que você está? Estou bem, boa tarde a todo mundo. Tenhamos uma tarde com muitas vibrações de paz e de harmonia e de muito amor. Amém, que assim seja. Hoje nós já temos aí a nossa turminha chegando, marcando presença. Ó, já tem gente sentada na primeira fila, nosso querido amigo Marcelo. Verinha também já está por aqui, pedindo para o Marcelo guardar o lugar dela. Olha só, Nilta também já está por aqui. E eles estão aí concorrendo às filas, porque Marcelo está dizendo que a primeira fila tem 7 cadeiras, cabe todo mundo. E bom, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, eu e Tony, para um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem sido assim o nosso norte, o nosso consolador, tem sido para a gente o solo forte que a gente precisa, né? E sem o evangelho a gente se sente meio perdidinho. Então, bora se achar, bora sacudir a poeira. Tava falando pro Tony antes da gente começar aí, Tony, hoje eu estou meio desanimadinha, mas até o final do evangelho eu sei que eu vou estar bem, porque é assim que o evangelho faz com a gente, né? Renova as nossas energias. Então, partiu renovar as energias. Hoje, né, como todas as semanas, iniciando com uma leitura e com uma prece, para que a gente possa, de fato, nos sintonizarmos com a espiritualidade amiga. Vamos lá, tio Tony? Bora. E aí hoje, né, eu vou ler uma página aqui do Pão Nosso, a página 10. Sentimentos fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Isso está lá em Paulo 1, Tessalonicenses 4:9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura, que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. E eu li, eu não sei se foi aqui no Evangelho Terapia na semana passada, uma mensagem que era do outro livrinho, Convivência, que terminava do mesmo jeito. Amai-vos uns aos outros. A mensagem de Jesus. Ou seja, a gente está precisando se amar. Está faltando amizade, está faltando atenção, está faltando, né, a gente dar aí o colo, o ombro amigo para as pessoas que a gente gosta. Vamos colocar isso em prática, gente. A gente tá jogando aí oportunidade fora, né? Tem muita gente aí que não está bem e a gente não está percebendo, né? Então, posso fazer aqui? Pode. Surpreendi. Embora eu adore a sua prece, é por isso mesmo que eu quero ela no final, que é para me reenergizar. Vamos, então, unir os nossos corações.
E cheios de gratidão, vamos nos sintonizar com os amigos espirituais responsáveis por este trabalho, que vem sendo realizado em nome da nossa Casa Espírita Suave Caminho. E vamos pedir aos nossos amigos que possam nos abraçar, nos acolher, nos envolver e nos intuir. A Gleice congelou aí no meio da prece. Esperar ela voltar. Pessoal. Bom, a Gleice está congelada para mim e caiu, né? Então, acabou a luz lá onde a Gleice está, ela mandou uma mensagem aqui, então, enquanto ela não volta, vou fazer aqui a nossa prece, que ficou no meio do caminho, e a gente continua daqui, né? Então, assim, emendando com os desejos, com as intenções da Gleice, que possamos unir nossos pensamentos, nossos corações em fraternidade aqui, em amizade, em ajuda mútua, nos conectando com a espiritualidade de luz, com os nossos amigos espirituais, com os nossos benfeitores, os espíritos protetores da Casa Espírita Suave Caminho, mais uma vez aqui, juntos, unidos, para o estudo do Evangelho, na atividade da Evangelho-terapia. Que Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, e todos esses amigos possam estar conosco, conduzindo esse nosso encontro, conduzindo esse nosso estudo, para que tenhamos uma tarde de mais conhecimento, uma tarde de mais estudo, de mais atenção, que possamos estar unidos. Quando estamos dois ou mais unidos em nome de Jesus, Ele está conosco. Então, assim, Senhor, que a sua presença seja conosco nessa hora de estudos. Que todos aqueles que estão conectados, aqueles que estão bem, aqueles que estão doentes, aqueles que estão felizes, aqueles que estão tristes, os que estão tranquilos, os que estão angustiados, que todos possamos receber a sua vibração de luz, a sua presença, o seu amor. Assim seja, graças a Deus. Né? Então, pessoal, a gente vai aqui concluir a parte, né, nós estamos ali no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo, é o maior capítulo do Evangelho, e que fala justamente de sofrimentos, né? Por que nós passamos por tantas provas, por tantos sofrimentos, por tantas dificuldades? Será que Deus não está vendo isso? Né? A gente sempre tem, se tem alguém chegando aqui hoje pela primeira vez, a gente sempre se faz essa pergunta, né? Principalmente nas situações mais graves, porque existem situações do dia a dia, dificuldades do dia a dia, desafios do dia a dia, que são uma coisa, mas existem aqueles sofrimentos que as causas são muito graves, e aí a pessoa fica, por mais fé que tenha, muitas vezes ela se sente perdida, se sente desamparada, se sente sem poder fazer nada ou querendo respostas. Isso acontece com todos nós, né? Uma perda de uma pessoa que a gente ama, uma perda de uma situação financeira que era uma situação financeira confortável e de repente se torna um problema muito sério, né? As pessoas que nós amamos que se afastam, são várias situações que nos causam muito sofrimento. Um filho que nasce doente, né? De onde é que vêm essas explicações? Então, nessa parte aqui, vou ajeitar aqui o celular rapidinho, né? Que fala assim esse capítulo fala das causas anteriores das aflições, e muitas vezes
a gente fica sem ter essas respostas. Então, assim, é um capítulo que vem esclarecer a gente por que certas coisas acontecem, por que certas dificuldades nos abatem, por que certas dores nos abatem. E a gente olha para um lado, para o outro, né? A gente quer um consolo, a gente quer uma resposta, e às vezes as pessoas que estão próximas da gente, que até a gente ama, elas não conseguem nos dar essa resposta se não vier daqui da doutrina espírita, se não vier do processo das reencarnações, que é onde tudo será justificado. Por que eu passo por determinada situação e eu não sei por que aquilo não faz sentido na minha vida, não faz sentido na vida de uma pessoa que eu amo, passar por aquela dor ou por aquela dificuldade. Então, a gente está falando ali, a gente vai começar a pegar agora o item 9, itens 9 e 10, e tentar entender por que essas coisas acontecem, né? Por que as situações tão graves assim acontecem. E ali no item 9, na continuação, fala o seguinte: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Né? Então, aqui, ele já diz assim, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Às vezes a gente quer uma resposta agora. Né? Porque, assim, se eu não acredito na reencarnação, não acredito na reencarnação, mas acredito de alguma forma em Deus, ou sigo uma outra doutrina aí, que pode ser até cristã, mas que não é reencarnacionista, então eu vou achar que aquela situação, aquele sofrimento, é por causa de alguém que fez alguma coisa, meu pai cometeu um crime, minha mãe, meu avô, algum ancestral meu cometeu um crime, e eu estou pagando por esse crime, como existe ali uma tradução, né, errada ali na Bíblia, ela foi alterada, e onde está, né, que pagará, né, na sua segunda, terceira e quarta geração, na realidade, é a partir da sua terceira geração, porque não seria justo, dentro da lei de Deus, que é perfeita, que o meu filho pagasse pelos meus erros. Não faria sentido na lei justa de Deus. Então, o que faz sentido é que se eu cometi um erro, eu vou pagar por esse erro, ou eu vou corrigir esse erro. A gente fala pagar, fica parecendo assim um castigo, né? Então, vou usar a palavra corrigir. Eu vou ter que corrigir esse erro. Eu vou ter que resgatar essa falha que eu cometi, não meu filho, não meu neto, seja quem for. Então, assim, a partir da minha terceira geração, que seria o meu neto, já posso ser eu voltando. Né? Eu não posso ser meu filho, mas eu já posso ser meu neto. Então, eu volto, né, para resgatar de alguma maneira, ou começar a resgatar, dependendo de como fosse aquela situação, aquele mal ali que eu cometi. Então, às vezes, a situação acontece agora, eu estou passando por uma provação agora, mas eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não fiz nada, nessa encarnação, eu não cometi nada de errado, então por que eu estou passando por isso? Então, a resposta vem de uma encarnação ou de encarnações anteriores, porque às vezes até é de uma encarnação, terceira, quarta, quinta encarnação antes, né? É quando a gente está pronto para poder resgatar aquilo dali e corrigir, porque às vezes também, se a espiritualidade mandar uma prova daquela, mandar uma expiação daquela, sabendo que a gente não vai conseguir resolver, então não adiantou nada, né? Uma prova ali perdida só vai servir de sofrimento. E como a espiritualidade tudo trabalha para a nossa evolução, só virá aquela prova ali quando eu estiver preparado, né, com as mínimas condições de superar e resolver aquele problema. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Né? Então, assim, para quem ainda não conhece bem a doutrina espírita, a expiação é a gente passando, né, usar de uma explicação mais simples, a gente passando por situações que nós causamos a outras pessoas. Se eu causei o sofrimento a uma outra pessoa,
eu preciso, né, para eu entender o que eu fiz àquela pessoa, isso é uma maneira fácil, tá, gente? Simples de explicar. Eu preciso sentir o que aquela pessoa sentiu quando eu fiz a ela. Né? Se eu fiz um mal àquela pessoa, de sofrimento físico, de sofrimento moral, seja lá o que for, emocional, eu só vou dar valor àquilo que eu fiz àquela pessoa se eu sentir, se eu souber a dimensão daquilo. Né? Eu só sei que uma comida está muito salgada, eu sabendo o que é uma comida com muito sal. Se eu não souber, se eu só salgar e nunca comer aquela comida, como é que eu vou saber o que é uma comida salgada? Estou usando formas bem simples. Então, assim, a expiação é a gente volta programado para passar por uma situação que vá me ajudar a sentir, né, aquele mal, aquela coisa errada que eu fiz, normalmente a outra pessoa, e aí eu vou corrigir aquilo, vou sentir aquilo e vou corrigir aquela situação, né? E a prova, né? E a expiação é sempre uma prova, porque é uma dificuldade. A gente vai passar por aquilo dali, com a função daquilo é a gente conseguir passar, né? A gente conseguir melhorar. E, pessoal, assim, como a Gleice caiu, ela que estava dirigindo aqui a reunião, eu não consigo visualizar nenhuma mensagem. E se vocês estiverem colocando mensagens assim, eu não tenho como ver, até a Gleice voltar. Então, assim, eu vou falando, mas eu não vou saber o que vocês estão falando aí, tá bom? Para mim não aparece, tá? E a prova, então, assim, as provas são provas que a gente combina, são situações de dificuldades que a gente combina de passar por elas, porque elas vão nos ajudar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento moral. Ou seja, eu preciso de uma dificuldade, né, que eu supere aquela dificuldade, e eu superando aquela dificuldade, que se chama prova, eu me sairei melhor para a próxima encarnação. Então, existem as provas que nós vamos passar, né, as dificuldades, os sofrimentos que nós vamos passar, como expiações, né, que vem corrigindo coisas do passado, e as provas, que são aquelas que nós escolhemos, né, junto com a espiritualidade, na maioria das vezes, né, existem as exceções, que são provas impostas, mas a maioria das vezes a gente combina ali uma dificuldade, né, e a gente usa como exemplo, são situações de problemas físicos, de nascer em um lugar muito pobre, de nascer em determinadas situações, de nascer rico, de nascer bonito, de nascer muito feio, tudo isso, tudo que sai do equilíbrio, né, aquilo ali tem uma função. Ela saiu do equilíbrio para muito e para muito para um lado e muito para o outro lado, ser extremo, aquilo tem uma função educativa na espiritualidade. Uma pessoa muito pobre, uma pessoa muito rica, uma pessoa muito feia, uma pessoa muito bonita. Tudo isso são provas. Um corpo muito perfeito, um corpo muito imperfeito, são dificuldades que a gente são provas, que são situações que a gente que serão usadas pela espiritualidade para a gente superar, né, o que vem daquilo dali, da discriminação, do preconceito, de violência, essas coisas todas que a gente viu desde que o homem existe, né? E a gente precisa passar por elas. Como é que a gente vai passar por elas é que faz a grande diferença. Então, provas e expiações, todavia, não sempre são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Ou seja, o espírito que já evoluiu não precisa passar por essas provas, porque se a prova para nos ajudar a evoluir, eu já sou evoluído, então não preciso das provas, né? Se a expiação é porque eu cometi erros, se eu já evoluí, eu já não cometo mais aqueles erros, então não terei mais expiações. São as exceções, né? Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Ou seja, já evoluí, já estou num patamar de evolução que eu não preciso mais de provas e expiações, mas aí eu quero evoluir mais ainda. E aí eu solicito, né,
uma situação ou uma encarnação com determinadas provas, e quanto mais severa fosse a prova, imagina a prova de Jesus, que ele escolheu, a missão que Jesus escolheu. Um espírito puro encarnar na Terra naquela época que ele reencarnou. Olha o que ele passou, como foi o desencarne, o processo de desencarne de Jesus. Ou seja, se ele já era puro, ele virou nem sei mais o quê, né? Ele está muito, 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 muito além. Por quê? Ele optou por isso. Ele poderia ter mandado um outro espírito para cumprir a mesma tarefa, mas ele quis ele fazer. Ele se voluntariou para isso. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Né? A gente conhece essas pessoas, a gente conhece. Eu tenho visto pouca. Eu me lembro quando eu era mais novo, quando eu era jovem ainda, ou criança, né? Muitas pessoas assim, que você perguntava, pô, como é que a senhora está, dona fulana? A dona fulana, estou bem, como Deus quer, e você não via aquela pessoa reclamar da vida. Né? A gente não via aquela pessoa maldizer nada, reclamar de Deus, reclamar da vida. Ela levava a vida dela e passava. E normalmente eram pessoas que ajudavam todo mundo, aquela senhorinha que aprendeu a rezar e ela rezava todo mundo, sempre estava fazendo o bem por alguém. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Né? Pode considerar como expiação as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, vamos lá, gente. A gente está falando de situações que todos nós passamos, situações de sofrimento. Né? Jesus falou tão claro, ele foi para os pobres, ele era para os doentes, ele era para aquelas pessoas que sofriam, porque os que eram ricos naquele momento que Jesus encarnou, eles não tinham tanto sofrimento quanto dos pobres, que não tinham nada, eram escravizados, eles não tinham direito a nada, eles não tinham nenhum tipo de conforto, eles não tinham educação, eles não tinham nada, eles só tinham uma vida de sofrimentos, uma vida de privações, uma vida com escassez de tudo, ou de quase tudo. E ali ele nasceu mais pobre do que muitos que já viviam ali, né? Ele veio de lá para dizer assim, ó, não é porque eu sou o mais pobre de todos que eu tenho motivos para para não seguir as leis de Deus. O exemplo de Jesus é muito esse. E ele vem ali crescendo, trabalhou, viveu junto com as outras crianças, trabalhou com os outros, até chegar a hora, trabalhou no serviço humilde, né, que é a carpintaria, até chegar a hora dele começar a se revelar, dizer quem ele é, né, e trazer todos aqueles ensinamentos que ele trouxe para a gente. Então, a gente divide muito, a gente aqui, eu vou tentar falar de uma maneira que todos nós passamos, né, e que todos nós sofremos. E essa parte do Evangelho é para falar dos nossos sofrimentos. Então, não tem como não ser mais explícito. E os nossos sofrimentos no dia a dia são esses: é o nosso medo, a nossa insegurança com relação ao futuro, as nossas dores emocionais e afetivas, que são tantas, quantos de nós na nossa vida. E quem não está passando hoje, né, por dificuldades emocionais, já passou em algum momento. Né? Quantas pessoas deixaram a gente, quantas pessoas decepcionaram a gente, quantas coisas deram errado, os projetos que tivemos nas nossas vidas, eles deram errado.
Quantas expectativas nós tivemos conosco, com as pessoas que estavam com a gente, com os nossos filhos. E aí você cria um filho numa expectativa, com tanto amor, e daqui a pouco ele segue um caminho diferente do que você imaginou ou gostaria que fosse. Tudo isso acontece na nossa vida, né? Quem tem alguém nesse momento internado, passando por um sofrimento, né, grave de doença, que só quem está ali no hospital internado sabe como é difícil, né, estar numa situação dessa de dor, dependendo dos outros, dependendo de medicamentos, aqueles que as pessoas acabou de desencarnar algum ente muito amado, muito querido, que vai ficar por um tempo aquele rombo ali na sua vida emocional, aquele casamento que se desfaz, né? Isso causa muito sofrimento na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, porque um casamento é uma coisa construída com muita expectativa. Hoje em dia ninguém casa mais obrigado, né? Eu acho que até quando era obrigado, eu tinha uma expectativa de que aquilo fosse uma coisa, de certa forma, boa. Mas, assim, você tem uma expectativa de viver uma felicidade com aquela outra pessoa, e aí chega uma hora que não deu, não rolou, não aconteceu, e toda aquela expectativa de felicidade vira uma expectativa de inferno, de infelicidade, de mágoa, de ressentimento, e quando o casal não consegue controlar isso, né, e aquilo se expande, aquele ressentimento se expande ali para quem é da família, no caso, quando tem filhos, e aí vira uma situação que a gente se aproxima tanto do mal, né, porque os nossos sentimentos são tão errados por conta daquilo, a gente fica muito próximo ali do mal. A gente se aproxima demais do bem, né, porque a gente não consegue perdoar que a outra pessoa se revelou uma pessoa diferente, e acontece, né, com a gente também, mas assim, vou falar como do exemplo de quem está sofrendo. Então, quem está sofrendo, de alguma maneira, se sente injustiçada, se sente ferida. Então, essas situações acontecem na vida da gente. Aquilo cria uma mágoa, um sentimento tão ruim, né? E uma relação que era de amor e de amizade se transforma numa guerra, se transforma em ódio, muitas vezes. Olha só que dificuldade. Então, assim, essas duas pessoas que se uniram com a proposta de serem felizes, saem da situação com ódio um do outro. Olha como a gente consegue errar. Não deu certo, né? O negócio desandou, né? São dois seres imperfeitos. Ninguém está ali é perfeito. Somos dois seres imperfeitos. E aí a gente está falando de provas e expiações. Então, assim, eu me uno, né, com uma outra pessoa, com a proposta de que aquilo vai dar tudo certo. Depois vem as minhas dificuldades do dia a dia, as minhas dificuldades de relacionamento, as minhas dificuldades de respeitar, porque aí entram, né, os nossos males maiores, que são o egoísmo, o orgulho, né? Entram dentro da relação, nas mínimas coisas, na caneca, na toalha, nisso, no creme dental, na comida, né, em hábitos simples. Se sentou no sofá, se não sentou, aquilo ali vai virando um monstro tão grande. E aí aquela pessoa que seria o sonho da sua vida, ela começa a virar o pesadelo da sua vida. Só que a gente não tem, a maioria das vezes, a maturidade de perceber, olha, melhor, né? Ou a gente conversa sobre isso e resolve, ou a gente se afasta e se perdoa. Porque a maior dificuldade nossa é essa, né? A gente perdoar o outro, porque assim, eu criei muitas expectativas, elas foram frustradas, a culpa é do outro, então eu não perdoo. A maioria das vezes a gente não perdoa. E quando tudo que a gente aprende aqui no Evangelho perdoa, se magoou, às vezes também a gente se melindra, né? Acha que a pessoa fez, a pessoa magoou, e a pessoa nem fez tanto assim, a gente é que está melindrado, é o nosso orgulho ferido, muitas vezes. E aí eu não estou nem falando assim já num casamento. Um casamento acontece muito, tá? Mas às vezes em relações também de amizade, em relações com outras pessoas. É muito comum a gente se sentir magoado, desmerecido, porque a pessoa não fez o que a gente esperava que fizesse, não fez o que combinou com a gente, ou a pessoa não é o que a gente gostaria que ela fosse.
E ainda bem que ela não é o que a gente gostaria que ela fosse, porque hoje eu penso de uma forma, uns anos atrás eu pensava de outra, e daqui a um tempo eu vou pensar de outra, né? E eu espero que continue dessa maneira, porque cada vez que eu chego lá na frente e percebo e descubro, né, admito e percebo que o que eu pensava lá atrás estava errado, é um alívio. Imagina se tudo continuasse do jeito que estava antes, e agora eu descubro que estava tudo errado, né? Ou seja, eu teria arrastado uma situação de erro, né, que poderia, né, aumentar esse sofrimento. Então, tudo isso acontece no nosso dia a dia, nas nossas relações e as situações, né, mais severas, todas, provas, a maioria, né, provas e expiações. Mas situações de muita mágoa que a gente tem por alguma coisa que aquela pessoa fez por a gente, fez contra a gente, né, fez contra nós. Essas situações, e a gente, né, de vez em quando vê alguém que está muito magoado com alguém, você vai ouvir um lado acha que está certo, você vai ouvir o outro lado acha que também está certo, tudo ali que está falando mais alto é o orgulho, né? É o desejo de imposição da sua razão. Sempre tem alguém, né, que pode ter um pouco mais ali de razão, se for a pessoa mais que estiver mais próxima do equilíbrio. Aquele que está mais desequilibrado, normalmente é o que tem menos razão ali na situação. Aí aqui já é um palpite meu, não é isso que está escrito aqui, não. Então, aqui no item 10, que a gente começa agora a ler, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade, a que aportem até que se hajam expurgado. E aí a gente volta lá, né, que a gente fala toda semana. Estamos no mundo de provas e expiações. Então aqui vivem espíritos que são espíritos que somos ainda em desenvolvimento, né? Ainda somos atrasados moralmente, ainda somos muito egoístas, ainda somos pensamos tudo na gente, tudo a gente quer para a gente, tudo nossa vontade, é o nosso direito, é a nossa vontade, todo mundo tem que fazer a nossa vontade, se não fizer, se você tem algum tipo de poder, você usa esse poder contra as pessoas, acontece isso demais, nem todo mundo é humilde, a gente está longe disso, então, assim, tem muitas pessoas, principalmente aqui, acredito, entre nós, que já superou muito disso e que já consegue sentir até uma indignação com aquelas pessoas que já são mais cruéis. Mesmo assim, a gente ainda tem uma certa dificuldade ali de avaliar, porque se você gosta mais de uma pessoa, nós tendemos, né, como se diz, puxar a sardinha para o lado daquela pessoa. Então, a nossa avaliação ainda não é uma avaliação neutra, como é a dos espíritos superiores. Então, nós vivemos no mundo de provas e expiações, ou seja, o sofrimento está aqui. Por quê? Porque nós somos espíritos muito imperfeitos. A gente está na segunda fase ainda. No planeta, no mundo de expiações e provas, é a segunda fase. Saímos do mundo primitivo. Então, ainda estamos muito longe de ser aquelas pessoas que têm muito amor no coração, aquelas pessoas que já são muito dignas, aquelas pessoas que pensam primeiro nos outros, depois nelas mesmas, não importa mais eu ajudar do que eu ser ajudado, nada. A gente se importa mais em ser ajudado do que ajudar. A gente se importa mais em receber do que dar. A gente se importa mais em ter, né, do que doar. Tudo isso é da nossa natureza. Mas a gente já consegue, né, se nós somos aqui uns espíritas dedicados ou um cristão dedicado, a gente já consegue perceber quando o outro está muito no desequilíbrio ainda, né? Isso chama a nossa atenção, assim, principalmente quando é uma coisa que a gente já não faz mais, ou não fez, né? Por exemplo, você gostava de beber ali a sua bebida, né? E ficava meio bêbado de vez em quando na farra,
e aí hoje você já não faz mais isso. Então, quando você... Eu estou falando isso por mim, tá? Então, quando você olha para as pessoas hoje, né, que elas continuam fazendo isso, que você vê a mudança entre a pessoa quando está sóbria e ela vai se transformando numa pessoa embriagada, a diferença que a pessoa fica já me salta aos olhos. Não que eu faça um julgamento, mas eu já percebo quanto aquilo é uma coisa estranha, e eu já fui essa pessoa estranha. Eu já fui dessa maneira. Então, assim, quando a gente vai conseguindo superar determinados comportamentos, a gente já né? A gente já não curte mais aquilo, aquilo já vai chamando a atenção da gente de alguma forma. Já incomoda. Pô, como é que eu fiz isso? Como é que eu fazia uma coisa dessa? Né? Que coisa chata. Mas está feito e está no lugar certo para fazer, porque aqui nós somos assim. Né? Se superamos cada coisinha, cada etapazinha que a gente superar, é uma grande conquista. Muitas pessoas não conseguem. Muitas pessoas vão do início ao fim da reencarnação aparentemente, né? Sem superar nada. Né? Os vícios, os hábitos, tudo que começou de um jeito vai até o final, sem nenhuma mudança. Aí dá a impressão de que a pessoa não fez nenhum esforço. Só que aí você teve uma encarnação, você teve um monte de oportunidades, né, de fazer o que quis, que é o livre-arbítrio, a liberdade, você fez o que quis, cada fase de idade a gente faz coisas que são inerentes ali a idade que a gente tem, as besteiras que a gente faz quando é criança, as besteiras que a gente faz quando é adolescente, as besteiras que a gente faz quando é jovem, mas quando a gente entra na fase adulta, já não cabe mais, né, fazer tantas besteiras assim. A gente já tem que buscar ali um caminho já, se você vem tem pessoas que vêm desde o início, já vem com equilíbrio, né, mas a maioria chega a uma idade, fica mais adulto, e aí a gente já começa a buscar um pouco de equilíbrio para fazer as coisas mais certas. Tem outras pessoas que já dependem da gente, já não somos mais tão livres assim, e aí vem o peso da responsabilidade, a gente começa ali a buscar um caminho, mas há pessoas que não conseguem fazer isso. Ou seja, enquanto a gente não se propõe e não se esforça por sair dessa situação de espírito imperfeito, a gente não chega no mundo regenerador, que é o planeta Terra que está seguindo para isso, né? Estamos falando aqui do mundo de provas e expiações, que a gente já falou várias vezes antes. Então, estamos no mundo de provas e expiações, onde tem todo esse sofrimento. Aí faz parte da evolução daquele mundo, né, passar para um mundo regenerador. Ainda haverá sofrimento, porque ainda haverá alguns de nós que estarão ali, que ainda são falíveis, que ainda levaremos, né, eu já me colocando aqui no mundo de regeneração, né, desejando, então, que levaremos, né, alguma marca ainda do que a gente fez aqui de errado para poder corrigir. Isso vai levar alguma prova, sim, vai levar alguma expiação, sim, por isso, porque estamos nessa transição, que já não tem mais nos mundos evoluídos. E aí a gente fica assistindo aqui, como dá esse exemplo aqui do barco, que é assim, né? Você chega no mundo mais evoluído, a Terra vai passar para o mundo regenerador, que é um mundo onde a vibração daquele mundo já é uma vibração melhor do que do mundo de provas e expiações, que é a Terra. Então, assim, será que eu vou passar para o mundo regenerador? É o que eu desejo, ter uma vida mais tranquila, ter uma vida com menos sofrimento, onde não nasçam pessoas com doenças tão graves, não nasçam, né? Onde eu não tenha que ter um casamento, né, com tanto sofrimento, filhos com tantos problemas de vícios e de violência, de envolvimento com coisas que não são, nascer na extrema pobreza, né? Todas as situações são do mundo de provas e expiações. Quando a gente vai para um regenerador, não tem mais essas provas e essas expiações assim tão severas, porque a gente já não tem mais um sentimento desequilibrado tão forte que cause tanta dor, né, e sofrimento aos outros a ponto de eu ter que passar por aquilo dali. Então já entra nesse mundo, né, que será o planeta Terra,
aqueles espíritos, é por isso assim, nós herdaremos, né, o reino dos céus. Então, assim, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai habitando planetas que são mais tranquilos, né, que não existam essas diferenças grotescas, né, entre o que está bem e entre o que está mal. E como é que eu consigo isso? Me esforçando. É o que a doutrina espírita fala o tempo todo. Qual é o esforço que eu estou fazendo hoje para merecer uma encarnação próxima mais tranquila, que o sofrimento que eu tenha venha de um voluntário, fugiu a palavra aqui, que venha, meu Deus, como uma escolha minha, né? Que eu escolha passar por aquilo, porque aquilo, como foi lido antes, vai me ajudar a evoluir mais, e não porque eu precise passar por aquilo. Né? Então, assim, qual é o esforço que eu estou fazendo hoje para merecer uma vida mais tranquila, uma encarnação mais tranquila, próxima? E essa próxima encarnação pode ser no planeta Terra, pode ser em outro planeta, que esteja no estágio ainda mais atrasado, no início, né, do processo ali de expiações e provas, que a gente viu lá de trás, quanta dificuldade as pessoas já passaram. Hoje a gente já tem mais conhecimento e mais conforto, né, mais facilidade. Estamos fazendo uma reunião aqui pela internet, né, que é confortável, todo mundo está em casa assistindo. Então, isso já é uma evolução do nosso mundo do provas de expiações. A gente volta para um mundo que não tem nem telefone, né, que não tem nem livro. Então, assim, qual é o esforço que eu estou fazendo? Eu estou assistindo aqui, eu estou estudando, eu estou me esforçando, eu estou falando eu enquanto um espírito muito imperfeito. Existem espíritos muito melhores que não precisam nem estar fazendo isso que a gente faz, estudar. Mas como eu sou muito imperfeito, eu só vou conseguir dar um passo adiante se eu estiver agarrado com o Evangelho, se eu estiver o tempo todo participando disso daqui, porque isso daqui todos os dias me chama a atenção para as minhas falhas. Né? E fala assim, olha, você está errado, você continua errado, você está errado, você continua errado, você tem que melhorar, você tem que melhorar, igual pai e mãe, quando a gente é criança. Você tem que estudar mais, você tem que estudar mais, você tem que estudar mais, senão você não vai passar. Né? Todo mundo não ouviu isso, e alguns ainda ouvem, então é mais ou menos assim que funciona. E eu estou fazendo o quê? Eu estou não fazendo nada, eu estou fazendo tudo errado? Estou deixando minha casa bagunçada, estou deixando minha casa arrumada, estou com disciplina, estou sem disciplina. É isso que vai me levar, né, a não ter que passar mais por essas dores tão grandes na próxima encarnação. Porque as dores, né, os resgates que nós estamos fazendo são, no texto que nós estamos vendo ali, são de vidas passadas. Então, se eu passo por elas hoje, se eu tenho que reencontrar pessoas, né, que eu não sei por que eu me relaciono com aquelas pessoas, que nada dá certo, a gente não dá liga, não combina, é um sentimento ruim, e essa pessoa está na minha família, o pai, ou é mãe, ou é filho, ou é irmão, ou é um parente próximo, né, e esse sentimento de repulsa que eu tenho por essa pessoa é por uma relação estragada de outra encarnação, ou de encarnações anteriores, e que a gente vem junto, porque o objetivo é o quê? É resgatar, né? É consertar, é corrigir essa relação que não é boa. Então, assim, eu vou continuar e a gente fala assim, não, essa pessoa não, isso aí só na outra encarnação, não quero saber. É natural da gente, é natural da gente. Por quê? Porque é difícil. Porque é muito difícil. É muito difícil você olhar para aquela pessoa que você não gosta, que não gosta de você, e você passar por cima e falar, olha, meu Deus, vou me esforçar aqui, vou pelo menos tratar bem, eu vou me colocar à disposição, eu vou fazer o que eu puder, né? E de alguma forma, né? E a gente se livrando daquela coisa que o orgulho faz, né? daquele afastamento que o orgulho faz, né? Se eu não gosto daquela pessoa, eu não quero nem chegar perto. Porque eu não tenho nem que resolver, não tenho que falar, não tenho que ver, não tenho que fazer nada. Só que em situações, principalmente de família, ninguém nasce ali por acaso, tem um combinado ali. E se a gente já vem com esse sentimento de repulsa, a gente tem que vencer esse sofrimento. Então, assim, quem vencer, ganha mais. Né? Quem vencer esse sentimento
realmente é o vencedor ali daquela situação. E se os dois vencerem, então teremos dois campeões. Dá para amar? Não. Dá para respeitar? Dá. Dá para perdoar? Dá. Dá para ajudar? Dá. Sempre dá. Amar, a gente pode ser que construa isso, às vezes mesmo a pessoa não sendo assim exatamente o que a gente gostaria, mas às vezes dá para construir uma relação assim, de respeito, e aí a gente vai consertando as coisas. Então, o que a doutrina espírita vem nos trazendo, nos ensinando a esse respeito é justamente isso. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, cada um de nós que está aqui, que está vivendo uma grande dificuldade, um grande sofrimento, uma grande luta, isso pode ter vindo de encarnações passadas. E são as ferramentas que nós precisamos, né, para superar aquele erro, aquele equívoco e corrigir, né? É como se fosse assim, a gente tem que atravessar um rio, e aí não dá para atravessar nada. A gente vai se afogar ali por algum motivo, tem correnteza, seja lá o que for. E aí a providência nos dá um toco bem grande, que está a 1 quilômetro de distância. Aquele toco vai nos salvar, vai nos ajudar a atravessar o rio. Vai, só que você tem que arrastar aquele toco durante no percurso de 1 quilômetro. É um toco grande e pesado. A gente vai reclamar, não vai? Vai reclamar. Vai machucar o braço, vai cansar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Imagina a gente no meio do mato, sozinho, tendo que fazer isso. Mas vai chegar uma hora que a gente vai chegar no rio e vai colocar aquele tronco, e aquele tronco foi a nossa salvação, de atravessar para o outro lado. Né? Então, essa forma de enxergar as coisas é que a gente ainda não tem, e é por isso que é tão importante a gente ter a doutrina espírita nos aconselhando, nos explicando essas coisas. Porque da cabeça da gente, não vem da cabeça da gente orgulhosos. Né? A gente vai ficando, por que eu estou passando por isso? Eu não tinha que passar por isso. Eu não fiz nada para merecer isso. Eu não fiz mal, eu nunca fiz mal a ninguém. Eu sempre ajudei as pessoas. Eu sempre isso, eu sempre aquilo. Né? E quando a gente olha também algumas pessoas que a gente assiste passando por determinadas dificuldades, é isso. Só que a gente não compreende que aquela dificuldade, aquela dor, ela é o nosso tronco para atravessar o rio. Ela é o que vai nos salvar, mas a nossa percepção é muito limitada. E como a gente precisa passar por isso, com o nosso próprio esforço, né, buscando, compreendendo, e sem revoltas, né, e sem culpar os outros, e sem culpar Deus, e sem reclamar de Deus, sem tantas queixas, é por isso que a gente não traz isso na memória. É preciso que a gente tenha que ter a consciência. Se Deus enviou uma situação, é porque, e Deus é perfeito, é porque a gente precisava daquela situação para evoluir, para a gente se superar e sair melhor. Porque cada vez que a gente supera uma prova, é um alívio na encarnação seguinte. Cada vez que a gente supera uma expiação, é um alívio na encarnação seguinte. E é dessa forma que a gente precisa enxergar as provas e expiações. Mediante as diversas existências corpóreas, assim, aí ele dá o exemplo aqui do navio, que ele fica parado, a gente já ouviu muito isso, né, quando tem assim um navio, antigamente, que aparecia um vírus, uma peste, né, naquela tripulação, e aí aquele navio não ancora na cidade até que todo mundo esteja curado, né, que seja detectado, que seja tratado, que seja curado. E aí, quando eles estão livres da doença, é que eles desembarcam na cidade. Então, da mesma forma, para nós passarmos para um mundo mais evoluído, a gente precisa deixar as nossas mazelas, as nossas doenças no navio que a gente está indo. Hoje nós estamos num navio chamado Planeta Terra de provas e expiações. E aí vai passar um outro navio chamado Terra, de mundo de regeneração, que é um navio mais confortável, mais luxuoso, mais tranquilo, mais abastado. Só que a gente só vai passar por outro navio se tiver sem doença nenhuma, se não tiver com nenhum mal.
Porque se tiver com alguma doença, alguma peste, alguma praga, a gente não vai entrar no outro navio, porque a gente não pode, porque você vai levar a doença para aquele outro navio. É uma maneira fácil, né, que a doutrina espírita também, os espíritos, eles sempre tinham uma maneira, uma forma de simplificar uma explicação que é complicada, que é muito complicado para a gente aceitar esse tipo de... Compreender, a gente compreende, mas a gente não aceita. Então, muitas vezes a gente lê e finge que não entendeu, porque a gente não quer que aquilo seja a verdade. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas, Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. Né, gente? A gente reconhece isso? Difícil. Tem que estudar muito isso daqui para a gente reconhecer, né? Para a gente dar uma olhada, se eu estou passando por isso, é porque eu preciso, é porque isso é uma coisa, vai ser boa para mim. Não entendo como, nem porquê, o que é que eu fiz, mas eu preciso fazer com que essa dificuldade, né, ela seja atendida na missão, que é me ajudar a progredir, que é me ajudar a evoluir. Porque foi isso que foi combinado antes de eu reencarnar. A nossa rebeldia aqui na Terra em não aceitar as nossas dores, as nossas dificuldades, que são expiações e provas, né, nos atrasam, nos atrapalham. Então, vamos abraçar as provas e as expiações, sabendo que são o nosso tronco na correnteza, né? É aquilo que vai machucar o braço, né? Que vai doer, que vai esfolar, mas é o que vai salvar. O mais importante é salvar ou é não machucar? É salvar. Então, a gente precisa muito, gente, ter essa compreensão, e a gente tem pouco essa compreensão. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Ou seja, eu tenho as minhas expiações, né? Vamos voltar aqui à explicação. Expiações são situações do passado, de outras encarnações, que normalmente ou provavelmente a gente causou o mal, o sofrimento em outras pessoas, e a gente precisa passar, sentir aquele sofrimento para saber o que é aquilo. Né? É como colocar, a gente fala para a criança, não coloca, a criança adora enfiar o dedo na tomada, que dá choque. E a gente fala a vida toda para a criança não enfiar o dedo ali, que ela vai levar um choque. Ela vai lá e leva um choque. E aí ela não coloca mais o dente. Aí a gente passa o resto da vida com medo de tocar em fio, por causa daquele choque. Então é importante sentir, né, aquele choque ali, que é para a gente valorizar aquilo. Então, assim, se eu sei o que é uma dor, vou falar aqui das mulheres. As mulheres que têm um parto normal sabem o que é uma dor de um parto. Elas podem conversar entre elas e entender, né, ser solidárias às outras na hora do parto, porque sabe o que é aquela dor. Eu que nunca tive um parto, como é que eu vou saber? Eu imagino que seja. Eu sei porque as pessoas dizem, mas eu não senti aquilo dali. A forma de compreender é muito diferente, né? As pessoas que não, perderam... entes queridos eu já perdi, então assim, não é nenhuma comparação. Mas eu nunca perdi numa situação de um acidente, né? De uma maneira tão bruta, por aí. Eu passo no acidente, eu vejo as pessoas pulando da janela para olharem, eu não consigo olhar, eu olho para o lado. Eu fico imaginando a pessoa ali toda machucada, toda arrebentada e faltando os pedaços, aquilo não me interessa e me faz mal, mas assim, eu nunca perdi uma pessoa assim. Então, se eu não consigo nem olhar para uma cena dessa, imagina como seria para mim, né? E eu falo aqui, como todo mundo fala, Deus me livre, acontecer uma situação dessa com a minha filha e eu ter que ir lá ver a minha filha toda machucada. Seria para mim uma dor muito cruel. Eu precisaria muito de Deus, eu precisaria muito da espiritualidade
para me ajudar naquela situação. Então, o que eu quero dizer? Tem situações que as pessoas passam que se precisa, sim, de ajuda, que precisa de apoio, que não é fácil. O que a gente diz aqui na doutrina espírita não é que seja fácil, é que é necessário. Mas, muitas vezes, é muito difícil. A gente tem uma chamada aqui, se eu recusar, pode sair da tela, não vou nem mexer. Então, assim, que são situações que são muito difíceis e a pessoa está sentindo aquela dor, a pessoa está sentindo aquele sofrimento todo, e não é que a doutrina espírita vem dizer, não, você não precisa sofrer porque é assim mesmo. Não é nada disso. A doutrina espírita está dizendo que aquela dor é necessária, que ela é muito grande, senão ela não viria, né? Ela é necessária, e a partir da superação daquela dor, a partir da superação daquela dificuldade, sem a pessoa se revoltar com Deus, ela dá um passo muito adiante. E, normalmente, se a gente não é uma pessoa rebelde, se a gente não é uma pessoa desequilibrada, vai chegar lá na frente, a gente vai ter uma visão bem diferente daquela situação. Em algumas situações, a gente vai falar, graças a Deus que aquilo passou e se foi. Ou vai falar assim, olha, passou na hora, foi horrível, mas que bom que aconteceu aquilo, porque essa situação está resolvida. Né? Então, assim, o que a gente vai falar depois de passar por essas dificuldades? Vai depender muito da nossa forma de olhar. Então, assim, está passando pela dor, né? Ela dói, não tem jeito. Ela está doendo. Mas antes de procurar um culpado, antes de não conseguir perdoar, antes de culpar, inclusive, a Deus ou a Jesus por você estar passando por aquela situação tão dolorida, busca ajuda justamente na espiritualidade, busca ajuda justamente em Deus. Meu Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas me ajuda a passar. Jesus, eu não sei o que eu fiz para estar passando por isso, porque eu não me lembro o que eu fiz. Hoje eu já falo assim, quando eu passo por alguma coisa que está doendo muito, eu falo assim, Jesus, eu não lembro o que eu fiz. Mas vem comigo, porque aí fica mais fácil, né, de passar por essa dor tão gigante. Não é isso, gente? Então, a mensagem de hoje. E lembrando assim, também, a gente hoje falou, né, das expiações e provas, a gente falou das causas anteriores das aflições, e a gente já leu as causas atuais, ou seja, muitos sofrimentos que a gente passa hoje são causados pelas coisas que a gente fez ainda já nessa encarnação, tá, gente? Nem tudo, você vai sair agora da live aqui e vai achar, então, se eu estou passando por isso, é porque é um karma, é porque é uma prova, é porque é uma expiação. Não. Muitos sofrimentos, e a maioria, né, a gente encontra a resposta nessa encarnação, nessa própria encarnação. As escolhas erradas que a gente fez, né, onde você se misturou ali, que te causou aquele sofrimento, o que você fez que deu errado. Então, são de agora, não são anteriores. Né? Mas existem também, e normalmente, como diz o texto aqui, muitas vezes a gente não tem uma explicação nessa vida, porque se você fumou e teve um câncer, a explicação está aqui mesmo, né? Você teve um câncer porque você fumou. Mas às vezes no pulmão. Mas às vezes, não que seja regra, tá, gente? É só para usar como exemplo. Mas às vezes você nunca fumou, você sempre teve uma vida saudável e daqui a pouco aparece um câncer no pulmão. Né? E aí, como é que você tem essa explicação? Né? Só pode estar em outra vida, porque nessa você não causou. Né, gente? Então, assim, espero que tenha sido claro. A Gleice não apareceu. Eu vou fazer aqui uma prece de encerramento e vou simplesmente sair aqui do aplicativo, do sistema, porque eu não tenho como fazer nada diferente, tá bom? Então, assim, não sei quais são as mensagens, depois a gente vê. Espero que tenha aí atendido, que tenha explicado a todo mundo. E todo mundo que vai passar pela fluidoterapia, né? Vai ter meia horinha aí, entre 5 e 5 e meia, para tomar um chazinho, tomar uma água e ficar num ambiente relaxado, descansado, para receber a visita dos amigos espirituais, que eles vão até você, os enfermeiros, os médicos, todos, para tratar aí do que você precisa. Então, é hora de entrar em sintonia com eles, porque por mais que você não seja médico, você não veja, que você não sinta, eles estão ali. A ajuda que você pediu no atendimento fraterno virá agora aí, a partir das 5h30 da tarde, na fluidoterapia. Não é isso? Então, assim,
Quero agradecer a Deus, nosso Pai, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, os benfeitores da Casa Espírita Suave Caminho, que o tempo todo estão conosco, em todos os momentos das nossas vidas, lutando pela nossa vitória. Né? Aqueles parentes que já se foram, muitos deles estão lá orando por nós, pedindo por nós, porque lá já sabem coisas que nós vamos, situações que vamos passar, aquelas que nós somos mais fortes, aquelas que nós somos mais frágeis, e eles estão sempre orando por nós. Então, que sejamos todos abençoados, sejamos gratos a Deus por estarmos aqui nessa vida, ou ruim, ou boa, ou com facilidades, ou com dificuldades, que sejamos gratos, porque nós somos imortais. Então, não vai chegar um momento que tudo vai cessar. Não vai. Dependendo de nosso trabalho, de nosso esforço, dependendo da nossa consciência, dependendo da nossa vontade de mudar, a gente vai ter uma encarnação seguinte, menos tumultuada, com menos sofrimentos, com menos angústia. É isso que desejo para mim, é isso que desejo para todos que participaram desse encontro. Muito obrigado, meu Deus, que assim seja. Tá, gente? Então, assim, eu vou desconectar e aí a live provavelmente vai cair, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus.